E aí, galera da DataTrain, bom com vocês? Bom, eu sou o Sávio, hoje a gente vai apresentar aqui um pouco de novo aí no Espaço Zero, né? Então, a gente é a comunidade DataTrain, as nossas redes sociais, nos sigam lá, se tiver alguma dúvida, sempre vamos colocando conteúdos novos lá nas nossas redes sociais aí. Bom, eu sou o Sávio Teles, sou doutor em computação, focado em Big Data e Inteligência Artificial, trabalho desde 2008 com Big Data e IA na Gogel, participo hoje de grupos de pesquisa na UFG, de 2 grupos, de Deep Learning para processamento de linguagem natural e processamento paralelo, LDA, e também participo da comunidade DataTrain. Embaixo estão os meus contatos, quem tiver alguma dúvida, enfim, quiser continuar em contato, pode mandar uma dúvida aí no e-mail ou no LinkedIn, eu vou ter o maior prazer lá de responder. Bom, o Spark 3.0 teve diversas melhorias, mais de 3.400 melhorias aí, né, ou correções. Eles focaram muito nessa release, né, Spark 3.0, no Spark SQL, mas tiveram melhorias também nas outras partes aí do Spark. Teve uma melhoria considerável de performance, então, em relação ao Spark 2.4 aí, né, reduziu bastante o tempo de resposta, então tiveram diversas otimizações que a gente vai ver hoje nesse vídeo. Conseguiram agora, né, alcançar aí um volume de dados processados aí extremamente grande, quase 5 trilhões de dados, né, de tuplas processados por dia usando o Spark Stream. Eles fizeram alguns benchmarks e alcançaram resultados extraordinários aí de processamento de dados. Além disso, para quem é do R aí, né, que usa Spark R, teve uma melhoria enorme aí de desempenho em algumas benchmarks aqui, com mais de 4.000 vezes mais rápido, né? E agora é possível utilizar uma otimização com a vetorização do R, aplicando diversas funções do R. Então, a gente consegue aí ter ganho de desempenho enorme aí, vetorização. Além disso, tiveram várias outras melhorias de performance, fonte de dados, APIs, o SQL, como eu tinha falado anteriormente, monitoramento, que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo agora, beleza? Bom, primeiro as melhorias que teve foi na parte de monitoramento e debug. Então, agora é possível você ter uma UI aí do Spark, né, para o Spark Streaming. Você pode ver lá quantas mensagens foram processadas por segundo. Tiveram várias melhorias para tratamento de dados, né, lidar com os dados. Você teve algumas melhorias também no Explain. Na hora que você vai executar uma consulta num banco de dados, você pode executar um Explain no Spark também, para ver qual foi o plano de consulta que o Spark gerou ali, né. E aí agora teve várias melhorias aí para você ficar mais fácil você ver algum problema no seu código. Também foram adicionadas métricas, né? Essas métricas são importantes para manter a qualidade de dados, né? Então, importante essa parte de qualidade de dados nos nossos jobs. E também várias melhorias aí nos logs de eventos. Agora, fazer diversas outras operações com log de eventos. Outra melhoria grande foi com as fontes de dados do Spark. Então, hoje ele permite também trabalhar com dados binários, né? De forma nativa. E tiveram várias melhorias também na leitura e escrita de dados Parquet e CSV, principalmente na leitura, várias otimizações, não ler blocos de dados necessários, enfim, diversas melhorias que tiverem com as fontes de dados, que vai ajudar muito aí quem já trabalha com essas fontes de dados, né, Parquet, ORC aí, né, e também o CSV, comum quem trabalha com essas fontes de dados com isso. Além disso, tiveram várias melhorias também no ecossistema do Spark, então agora tem suporte ao Java 11, ao Hadoop 3, antes era só até o Hadoop 2, então você fazer o build do Spark com o Hadoop 2, né, agora é possível que você faça o build com Hadoop 3 também, agora ele aceita a versão 3 do Hive Metastore, é possível executar com Hive 2.3, e uma melhoria grande foi nessa parte de Data Source, agora tem uma V2 aí, né, uma API V2 do Data Source. E agora é possível você também ter um suporte ao catálogo de dados. Então, você pode criar lá uma tabela na sua fonte de dados. Às vezes você pode ter um banco de dados MySQL
E pelo Spark mesmo é possível você lidar com um catálogo de dados até dentro do banco MySQL, que antes não era possível. Então agora nessa versão Spark 3.0, com essa API V2, vai ser possível essas operações de criação e gestão dos dados lá no seu catálogo. Outro ponto que a gente vai falar com mais detalhes é na parte de performance. Então, tivemos várias melhorias aí de performance no Spark. Deu para ver naquele slide anterior, né, a diferença de performance, né, entre o Spark 2.4 e o Spark 3.0. Então, se você estava em dúvida de migrar ou não para o Spark 3.0, eu aconselho fortemente a migrar o Spark 3.0. Seus códigos vai ser bem suave, ele dá suporte ao Spark anterior, então vai ser bem suave essa mudança. Não é complicada não. Primeira parte é esse processamento adaptativo de consultas. No Spark 1.x, né, ele só via as rules ali, né, para criar o plano de execução de consultas. Então, aqui do lado esquerdo você tinha suas fontes de dados, e aí você poderia ler as suas fontes de dados ou com SQL, ou através de DataFrame, Dataset, enfim. Podia usar Python, Java, R. Mas dependendo da linguagem ou de como você vai interagir com os dados, no final de tudo ele vai cair num plano lógico, né, do Spark. Então vai ter um parser que vai pegar aquela linguagem, né, seja Python, seja PySpark, seja Java, Scala e tudo mais, e vai criar um plano lógico bem bruto. E aí esse plano lógico ele vai juntar com dados do catálogo de metadados, né? Vai pegar alguns metadados ali dos datasets que você está usando, pode ser um join, onde eu posso ter vários datasets. E daqui eu vou criar um plano lógico, que é o plano que eu já vou chegar próximo, né, do que eu vou executar. Já vou ter um analyzer aqui no meio, né, para criar esse plano lógico. Só que esse plano lógico é lógico para todo banco de dados, né, eu tenho que otimizar. Então eu vou ter um otimizador aqui que vai criar um plano lógico otimizado. E no Spark 1, desse plano lógico otimizado, eu já criava o meu plano físico, executava a minha consulta lá no Spark. No Spark 2, ele adicionou esse modelo de custo aqui. Então agora eu crio vários planos físicos e ele escolhe o melhor plano físico, segundo esse modelo de custo. Ele seleciona o melhor plano físico aqui e executa a sua consulta. O que era o problema? Ele não usava muitos metadados dos datasets que ajudavam a selecionar o melhor plano físico, porque é custoso, como os datasets estão todos distribuídos, sair coletando essas métricas mais acuradas dos datasets era muito pesado. Então, às vezes, você levava mais tempo coletando as métricas do que propriamente executando a consulta. Então, era por isso que até no Spark 2.4 não tinha essa questão de usar as métricas tão detalhadas, igual a gente tem nos bancos de dados. No Spark 3.0, a partir do Spark 3.0, o que eles fizeram? Poxa, eu não vou coletar essas métricas, né, antes de executar o meu plano lógico aqui, de construir os meus planos lógicos e físicos. Então, à medida que eu for executando a minha consulta, você tem vários pedaços da sua consulta, e na medida que esse pedaço da consulta vai terminando, ele vai coletando as métricas e vai fazendo um processamento adaptativo, ou seja, a partir dessas métricas ele vai se adaptando à consulta e vai vendo qual que é o melhor cenário e vai mudando o plano lógico, consequentemente o plano físico, que vai ser selecionado ali na consulta. Então, foi onde ele adicionou esse runtime aqui no final, ou seja, em tempo de execução ele vai se adaptando e vai mudando o plano lógico e o plano físico de consulta. Bom, isso trouxe aí um ganho de desempenho muito grande, aqui dá para ver a diferença, né? O azul é quando não tem o processamento adaptativo de consulta, então quanto maior é pior, né? Então o tempo de execução aqui ficou bem maior do que quando eu habilito, né, o processamento adaptativo de consulta. Então você vai ter um ganho muito grande aí utilizando essa nova técnica do Spark, né, que é o processamento adaptativo de consultas. Outro ganho que trouxe, né, que o Spark 3.0 tem muito grande, né, essa poda dinâmica de partições. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo que é um join, né, de duas relações. Essa relação da esquerda é pequena e essa relação da direita é muito grande, então, levando lá para o mundo dimensional, né, para os modelos estrela lá, esse lado esquerdo é uma dimensão, poderia ser um cliente, por exemplo, cliente do e-commerce, e do lado direito a tabela fato, ou seja, poderia ser as compras que os clientes fizeram no e-commerce. Então, geralmente a tabela de clientes é infinitamente menor, bem menor, né, do que a tabela de compras do cliente no e-commerce, porque ele geralmente faz diversas compras lá naquele site, então gera várias
vários fatos ali naquela tabela. Então essa tabela é muito maior. Só que dá para ver que o filtro aqui do join é só na tabela de dimensão, é só na tabela na T2. Ou seja, eu vou ter que fazer um escaneamento enorme, né, numa tabela que é muito grande, e a maior parte do join eu vou estar fazendo essa parte do escaneamento, ao invés de fazer realmente o join aqui entre essas duas tabelas. Só que o que casa entre essa tabela e essa tabela aqui, né, entre as duas tabelas, é só uma pequena porção, ou seja, eu vou ler um monte de dado aqui dessa tabela grande, de tabela fase, da minha tabela de compras, desnecessariamente. Então, o Spark introduziu algumas etapas que vai otimizando o seu plano de consulta. O primeiro é na tabela de dimensão, juntar o filtro mais o scan, ou seja, eu não precisava fazer o scan e depois fazer o filtro, não. Eu já faço a parte de filtro justamente com o scan, para ler só aquilo que realmente é preciso, ou seja, tudo que o ID for menor que 2. E do outro lado, ao invés de eu escanear, né, eu vou escanear todas as partições, mas ao invés de eu fazer join com tudo, que é como está aqui, eu vou filtrar, ou seja, eu só vou pegar as chaves de T1 que tenham algum que esteja no intervalo aqui, né, onde T2 é menor que 2. Ou seja, não adianta eu pegar T1 onde o valor dele for maior que 2, ou maior ou igual a 2, porque não vai ter casamento no join. Então vai ser bobeira, eu vou perder tempo aqui no meu join. Eu já vou filtrar do lado de cá, para só trazer as tuplas aqui que tenham chance realmente de ter casamento aqui na hora do join, né. Então eu introduzi essa etapa aqui de filtragem para não pesar muito o join. Só que da mesma forma como eu fiz na tabela de a dimensão, né, de clientes, por exemplo, eu tenho que fazer do outro lado, que ter essa filtragem, né, ou seja, criar essa filtragem e principalmente juntar o filtro com o scan. Ou seja, eu tenho um filtro e scan onde eu só vou pegar aquelas partições que eu tenho T2 menor que 2, né, o ID de T2 menor que 2, e do lado direito, ao invés de eu fazer um scan num tamanho enorme aqui da tabela e depois fazer o filtro, eu já faço o filtro mais o scan e só leio poucas partições aqui no final de tudo para fazer o join com o outro lado, ou seja, eu elimino muito I/O de disco, I/O de rede, né? Essas operações que são muito pesadas aí nos bancos de dados distribuídos. Então eu elimino muito dessas operações e trago aqui para o join só aquilo da dimensão e aquilo da tabela fatos que realmente tem chance de ter um casamento ali na junção para eu poder retornar o resultado ali para o meu usuário final. E isso trouxe aí um ganho de desempenho, né? Até 30 vezes, foi quase 30 vezes mais rápido, né? Utilizando essa poda dinâmica de partições com Spark 3.0, ou seja, eu tive um ganho muito grande usando Spark 3.0 com essa poda dinâmica de partições. E com isso, né, com essa poda dinâmica de partições, é possível selecionar a melhor estratégia de junção, né? Então, facilitou essa parte da escolha de estratégia de junção. A gente tem várias estratégias, broadcast, sort mesh, shuffle hash join, shuffle nested loop join, e de acordo com a operação, ele vai se adaptando, né, e vai escolhendo a melhor estratégia de junção de acordo com o cenário que esteja desenhado ali, né. Essa poda dinâmica de partições também trouxe um ganho muito grande, né, para o Spark. Então aqui dá para ver essa barra verdinha é quando eu tenho essa poda dinâmica de partições desligada. Dá para ver que o tempo é muito maior do que quando eu habilito, né, a poda dinâmica de partições. Então a diferença é muito grande, realmente é próximo lá o que eu falei, aquele número, 30 vezes, né, 30 vezes mais rápido. Então vale a pena você ter o Spark 3.0 com a poda dinâmica de partições e também com o processamento adaptativo de conteúdo habilitado aí para ter um ganho muito grande. Outro ponto que o Spark focou bastante, né, foi a introdução de APIs mais ricas, melhorar a questão de APIs do Spark, né, ficar mais amigável para quem é desenvolvedor Pandas. Então, o primeiro ponto que o Spark focou foi disponibilizar o Spark para aceleradores. Então, agora no Spark 3.0, uma ótima notícia, ele permite, né, usar GPU. Então, a NVIDIA entrou com uma parceria com o Spark e agora é possível usar GPU com Spark 3.0. E no futuro vai suportar também tanto o FGPA quanto as TPUs, né? São os outros aceleradores.
Agora ele já está otimizado, né, para utilizar esses aceleradores, né, em alguns workloads, como Deep Learning, para quem é pesquisador aí na área de máquina, e especificamente vai ter um ganho grande com o Spark. Inclusive com o acelerador ele suporta o Yarn, o Kubernetes, né, para gerenciador de recursos, né, para gerenciar os recursos no cluster. Por enquanto ainda precisa adicionar esses recursos, né, que eu vou utilizar no cluster em arquivos de configuração, mas no futuro vai ser muito mais fácil e vai ser suportado, inclusive, a nível de job, stage e test, que hoje é só a nível de aplicação. Você tem que iniciar a aplicação e falar, essa aplicação toda vai rodar na GPU, vai rodar na CPU, enfim, ou qual acelerador você vai utilizar. Bom, como eu tinha falado, a Spark e a NVIDIA, eles fizeram uma parceria aí, né, da parte do Spark de suportar a GPU, e a NVIDIA entrou fazendo diversas otimizações no Spark para que pudesse tirar o máximo de proveito, né, das placas, né, NVIDIA. Então, para quem tem placas NVIDIA aí, as V100, enfim, as placas NVIDIA, vai poder tirar um grande, vai aproveitar bastante o Spark 3.0, que ele vai conseguir explorar, né, essas arquiteturas de aceleradores. Então, o Spark 2.4, até o Spark 2.4, a gente utilizava GPUs, mas a gente tinha que ter aqui no meio um armazenamento compartilhado para poder conversar ali com a GPU, né? Então, isso era um gargalo para a gente. Então, você tinha um grande poder de processamento do lado de cá, mas na hora de transferir os dados para lá, você perdia muito desempenho. No Spark 3.0 já foi tudo integrado, então eu não tenho mais esse compartilhamento aqui, né? Compartilhado, e ele já interage diretamente com as minhas fontes de dados. Spark mesmo, então já está tudo integrado com a GPU, e se for NVIDIA, já está otimizado lá para as GPUs dele. Outro ponto importante são as novas funções disponíveis no Spark. Então, para quem já desenvolveu Spark, vai ter várias funções a mais aí, que vai facilitar muito a nossa vida. Eles evoluíram muito a parte de lidar com mapas, então ficou muito bacana, eu gostei bastante. E acho que quem é desenvolvedor Spark vai gostar bastante também. E quem não é, já vai ter novas funções aí para poder divertir com Spark 3.0. Outro ponto foi a evolução do Pandas, né? Então agora eu tenho várias novas funcionalidades aí com Pandas. Eu já tinha suporte ao DF Python, né? Funções ali do usuário. Desde as primeiras versões ele já permitia, né, essas funções Python integrada ao código Spark. Só que a evolução é que em 2018, na versão 2.3.2.4, agora ele permite conversar com objetos pandas mesmo, então a sua series, seu dataframe pandas, enfim. E agora na versão 3.0 tem diversas outras funcionalidades aí que foram adicionadas para ficar ainda mais amigável, né, essa integração do Spark com pandas. Então quem for desenvolvedor pandas vai ter uma interface muito mais amigável agora do Spark com pandas, né. Outro ponto importantíssimo, e a gente vai ter uma etapa de codificação ali para mostrar algumas coisas que foram feitas com o Spark SQL. Vocês viram lá no primeiro slide, né, que a das maiores evoluções foi no Spark SQL. Muitos desenvolvedores, principalmente DBAs, da área de banco de dados, usam bastante o SQL. Então, agora ele está muito mais compatível com o ANSI, né, o ANSI SQL, que diminui, reduz bastante a complexidade, né, e o tempo para migrar consultas de outros bancos de dados para Spark SQL. Às vezes você tem um banco de dados Oracle, enfim, MySQL, você quer migrar para o Spark, né, e antes era muito mais complicado, tinha algumas funções que você tinha que adaptar. Agora está muito mais simples, muito mais direto você fazer essa migração do Spark 3.0. Além de várias outras funcionalidades, então agora tem uma checagem, né, de overflow. Se você tem um campo que é long e adiciona um número ali que extrapola o tamanho do long, ele já te avisa, né, já fala que é viável, né, aquela tupla. E diversas outras operações com data, que eu vou mostrar um pouquinho no Spark SQL para vocês, no código. Então, várias outras operações com data, evoluiu bastante dessa parte aí, o Spark, principalmente o SQL. Então, quem for DBA aí vai conseguir interagir com o Spark, mesmo não tendo que programar a código, né, em Spark, PySpark e tudo mais. Sabe, SQL vai conseguir interagir bastante aí com. Mas, chega de blá blá blá, né, de teoria, vamos mostrar um pouquinho de código aqui para vocês agora.